Tudo bem? Eu sou o Bispo Júnior e estamos aqui agora iniciando uma série de estudos sobre como ser discípulo de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você para participar deste estudo que será uma grande bênção na tua vida. Então, já vai se inscrevendo no canal aí, deixa o seu joinha, vamos fortalecer o canal que vai ser bênção em nome de Jesus. Então, como é ser um discípulo de Jesus Cristo? Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Pois qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Vamos lá. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: para você ser um verdadeiro discípulo dele, você precisa primeiro negar-se a si mesmo. Porque nós vemos aí que tem vários termos que as pessoas usam para identificar um discípulo: é cristão, protestante, seguidor, aquele outro. Mas nós precisamos entender, se nós permanecemos na palavra de Deus, como diz o João 8,31, se nós permanecemos na palavra do Senhor, verdadeiramente nós seremos discípulos de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, permanecer na palavra é viver o que ela está dizendo. Então, Jesus falava: se você quer vir após mim, você precisa negar-se a si mesmo. Então, há um preço, há uma atitude, um posicionamento que você precisamos tomar em relação a sermos discípulos de Jesus. Então, o que significa você ser um discípulo de Jesus? A palavra discípulo, ela tem o seu sentido somente no âmbito em relação entre duas pessoas, ou entre pessoas, vamos dizer assim. Discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém, ou aquele que segue as ideias ou a doutrina de outro. Então isso é você ser um discípulo de Cristo. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos esta obrigação, vamos dizer assim, de verdadeiramente aceitarmos o Senhor e negarmos a nós mesmos. Senão, como que nós podemos ser discípulos de Jesus? Nós precisamos imitar o que ele fez. Nós precisamos ser iguais a ele. Aí você começa a se tornar, começa a ter uma característica de discípulo de Cristo. Então nós vamos ler aqui que Jesus fala sobre alguns posicionamentos que o discípulo deve ser. Por quê? Primeiro, o discípulo deve ser alguém chamado por Jesus. Amém? Como os apóstolos foram chamados por Jesus, podemos ver ali no versículo 4, se alguém quer vir a mim, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que se negar. Então, por exemplo, o Senhor, quando faz o chamado, ele diz: se alguém quer vir após mim, se você quer ser discípulo de Cristo, você vai ter que negar-se a si mesmo. E você vai precisar receber esse chamado do Senhor, para você se tornar um verdadeiro discípulo. Por quê? A palavra do Senhor fala em João 15,16 o seguinte, eu vou ler para você: não fosse vós que me escolhesseis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então, você precisa compreender que Jesus te escolheu para você ser um discípulo. Aí você vai precisar abnegar-se de todos os seus desejos carnais, de todas as suas vontades, para você verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Porque o que nós vemos hoje, infelizmente, na maioria das vezes, não são discípulos de pessoas, são um monte de fanfarrãos que se dizem servos do Senhor, mas não querem obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala: se verdadeiramente sois meus discípulos, nós vamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Se você verdadeiramente conhece o Senhor, você é liberto de todo o mal. Amém? O discípulo é alguém que se submete. O discípulo de Cristo se submete. Submete a quem? Submete à vontade de Deus. Submete à palavra de Deus. Obedece o que a palavra do Senhor diz. Só que tem muitas pessoas que querem ser discípulos de Jesus, querem estar dentro de uma instituição, querem seguir uma religião, mas não querem obedecer ao que o Senhor está mandando. Não quer largar a sua vida promíscua, não quer largar a sua vida de pecado, não quer sair da situação de podridão que ela se encontra. Porque se você prestar atenção, olha o que Jesus fala aqui no versículo de número 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então Jesus está falando que essa geração é adúltera e pecadora.
Então, se você quer se submeter a Cristo, amém. Se você não quer, você não pode ser um discípulo dele. Você não pode fazer a tua vontade. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que andar de conformidade com os princípios da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo hoje não são discípulos do Senhor, são marionetes, homens e mulheres manipulados por líderes que não fazem a vontade do Pai. Então, seja um discípulo. Toma o jugo do Senhor, se submeta a Ele e faça a obra. Porque Ele fala lá em Mateus 11:29 o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então você precisa tomar o jugo, ou seja, tomar a cruz e fazer a obra. Amém? O discípulo é alguém que pratica a autonegação. Nós já lemos aqui em Marcos 8. Então essa autonegação, ela vai muito além disso. A palavra do Senhor fala lá em Gálatas 2, versículos 19 e 20. A si mesmo se negue. Então indica que o discípulo de Cristo, que nega a si mesmo, a autonegação dele é morrer para manifestar a vida de Cristo na vida dele. Porque Paulo fala que nós precisamos morrer, precisamos abrir mão do nosso velho homem, do nosso eu, para nós vivermos isso. Depois você confere lá em Gálatas 2, 19 e 20. Então Paulo fala que o viver para ele é lucro, e o morrer, meu querido, é show de bola. Porque ele se autonegou de tudo que ele tinha, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, para ele ganhar Cristo. E nós precisamos ter isso. Se você não tiver essa autonegação, se você realmente não estiver disposto a abrir mão de tudo na sua vida para ser um discípulo de Cristo, infelizmente você não conseguirá. Você não conseguirá servir ao Senhor de todo o teu coração. Como foi com os discípulos? Olha, todos aqueles que Jesus chamou, abandonaram tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles tinham, para seguir a vontade do Pai. Então, se você não é alguém que está disposto a viver essa autonegação, desculpe, você não serve para ser servo discípulo de Jesus Cristo. Amém? O discípulo é alguém que sofre. Ah, mas eu não quero sofrer. Sofre. Porque nós vemos aqui que você precisa tomar a sua cruz. Tomar a cruz é pesada. A cruz é sofrimento, a cruz é entrega, a cruz é renúncia. Então você precisa ter isso na tua vida, você precisa compreender isso. Se você não compreender isso, João 16:33 fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor está dizendo que nós vamos passar por privações, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Então vai depender de você tomar uma atitude verdadeiramente de compreender que você não vai viver no mar de rosas. Você vai passar por sofrimentos, mas quando você assume a posição de discípulo, você não se preocupa com isso, porque você sabe quem é Deus na tua vida. Vamos ler Atos 14:22. Atos 14:22. Atos 14, versículo 22. Eu vou ler para você. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então o discípulo tem que ter essa ciência, que através de muitas lutas, muitas tribulações que você vai adquirir o reino de Deus. Amém? Depois você lê 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Então, o discípulo também é alguém que rompe com as relações imediatas. Você que é um discípulo, você verdadeiramente abre mão de tudo para estar na presença do Senhor. Por exemplo, ao se tornar um discípulo, você precisa compreender que você precisa romper as relações que você mantinha com o pecado, com a prostituição, com o engano, com o diabo, com as coisas mundanas. Ser discípulo de Jesus é unir-se a Cristo para uma vida de santificação e produtividade. Você precisa compreender isso. Lá em João 15, vamos ler João 15. Aleluia. João, capítulo 15, do 1 ao 6. Para você compreender melhor isso. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esta é a palavra, para mim e para você. Você precisa romper com as relações mundanas do pecado, para que você verdadeiramente seja um discípulo de Cristo. E a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5:17, que quem é discípulo é uma nova criatura. Você precisa viver o novo, você precisa ser transformado pelo poder do Senhor. Isso é ser discípulo.
O discípulo também, aleluia, o discípulo do Senhor também é alguém que não desiste e nem abandona. Amém? Esse é o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que não desiste e não abandona. Amém? Se você desiste, se você abandona, você não é um verdadeiramente discípulo de Cristo. Você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque infelizmente as pessoas desistem de seguir a Cristo porque são falsos discípulos. Elas seguem Cristo motivadas pelos benefícios pessoais, são motivadas pela admiração, pela influência, pelo medo do castigo, pelas curas, por aquilo que Deus pode fazer, ou até mesmo por uma tradição familiar, porque o meu pai foi crente, minha mãe foi crente, eu também tenho que ser crente. Não, você precisa servir a Cristo verdadeiramente, de coração, de corpo e alma, de verdade. Você precisa ser um discípulo verdadeiro, porque se você realmente for um discípulo verdadeiro, você nunca vai desistir, nunca vai abandonar. Então você precisa ter essa consciência. Amém? Quando Jesus fala em João 6, depois você lê João 6, quando ele fala do desafio, quando ele fala do compromisso, muitas pessoas voltam-se, vão embora, abandonam ele, porque não eram verdadeiramente discípulos. Eles queriam só a bênção, queriam só o benefício, mas não queriam o compromisso. O discípulo fiel, ele é alguém que assume compromisso, independente do que vai fazer ou do que vai passar, e não desiste, nunca abandona o Senhor. Porque Jesus perguntou para os discípulos lá em João 6, 68, e vocês não querem ir também? Aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Amém? Então o verdadeiro discípulo não desiste. E para nós concluirmos aqui, o discípulo é alguém que faz discípulos. Amém? O discípulo é alguém que faz discípulos. A palavra do Senhor fala em Marcos 1,17, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então a vocação para você ser um discípulo de Jesus, tem duas implicações básicas. Ser um discípulo e reproduzir os discípulos. Mateus 28,19 fala aí de todo mundo pregar o evangelho, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Fazei discípulos de todas as nações. Então nós precisamos entender que o discípulo é isso. Ele não é só um discípulo, mas ele faz outros discípulos. Então se você quer ser um discípulo, você precisa começar a ter alguma dessas atitudes. Amém? Nós vamos dar continuidade a este estudo. Espero que você tenha entendido um pouco do que é você ser um discípulo do Senhor. Porque às vezes você está se enganando em relação a Cristo. Se enganando em relação à obra. Então, meu amigo, você precisa entender isso. Se você deseja ser um discípulo de Cristo, seguir a Jesus é viver um novo e fascinante projeto de vida. É isso que é ser um discípulo. É caminhar com Deus. É aprender diariamente de Jesus e habitar ou ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso é você ser um discípulo do Senhor. Então comece a seguir esses passos para que você possa ser um discípulo do Senhor Jesus e viver o sobrenatural que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, então você já fique atento aí e se inscreva no canal, ative o sininho para que quando divulgarmos os vídeos você já fique sabendo e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Nossa próxima aula em nome de Jesus.